Bom dia e feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. O título da lição é para que os justos não sejam tentados. Então a lição pede para a gente ler Salmo 37, verso 1 e 8, 49, verso 5 a 7, 94, verso 3 a 7 e Salmo 125, verso 3. Luta o salmista enfrentava aí. Essa luta também podemos enfrentar, né? Vamos ver aí no decorrer da lição, né? Que luta é essa aí que o salmista enfrentava e que luta nós também podemos enfrentar, ou seja, a mesma coisa que o salmista estava enfrentando. Bom, esses salmos aí lamentam aí a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa para os justos. Isso pode acontecer conosco também, não é isso? Os ímpios não apenas prosperam, mas às vezes também desprezam abertamente a Deus e oprimem os outros. Então nós vimos aí que a luta que o salmista enfrentava, assim como cada um de nós podemos enfrentar também, é que os ímpios aí estavam prosperando, oprimindo, né, os justos, desprezando a Deus. É isso? No Salmo 125:3, no Salmo 45, verso 6, diz o seguinte: a questão desconcertante é que enquanto o cetro dos ímpios A questão desconcertante é que, enquanto o cetro dos ímpios domina o mundo, o cetro da justiça parece falhar. Então, o salmista aí entende assim como se o cetro dos ímpios dominasse aí o mundo, né? E o cetro da justiça parece falhar, como se a justiça não estivesse sendo feita, sendo executada, não é isso? E aí vem uma pergunta: por que então não desistir e abraçar o mal como os outros fazem? Ou seja, no meio de tanta injustiça e se vê, né, e a justiça não acontecendo, por que não abraçar então o mal? Então você vai ver aí no Salmo 73, verso 1 a 20, e Salmo 27, ou melhor, Salmo 73, de 1 a 20 e o versículo também 27, você vai ver aí como o salmista, né, atravessa a crise e qual o fim dos que confiam em coisas fúteis, ou seja, qual o fim aí dos ímpios, das pessoas aí que praticam injustiças, né, e confiam mais nos seus bens do que em Deus, não é isso? Bom, o Salmo 73, enquanto o salmista permaneceu focado aí na iniquidade do mundo, ou seja, nas coisas que os ímpios fazem, né, que são a maldade, ele foi incapaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino. Às vezes só estamos vendo do ponto de vista humano e não divino, não é isso? O problema é que a prosperidade do mal gerava para a sua fé esmagador. Ele acreditava também que seu argumento sobre a inutilidade da fé se baseava na realidade. Só que o Salmo 73 mostra que zombam dessas coisas aqueles que ignoram o primeiro verso desse salmo, que resume todo o salmo. E ele fala: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então Deus, ele é bom para aqueles que têm um coração limpo, não é isso? O salmista foi levado ao santuário, ao lugar do governo soberano de Deus, santuário celestial. E foi lembrado de que hoje é apenas um pedaço do mosaico. E ele devia considerar o fim quando os ímpios enfrentarem o juízo de Deus. Então vai haver um juízo, né? Não no seu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus, né? E esse juízo, nós já está acontecendo um juízo investigativo, né? Onde toda a sua vida, a minha vida,
a sua vida, a vida de cada ser humano, né, já está sendo investigado. E haverá um julgamento, né, onde Deus aí é o nosso juiz, e Ele vai decretar aqueles que estarão salvos, né, e herdarão aí a vida eterna, e aqueles que, infelizmente, perderão a salvação e terão a morte eterna. Sim, haverá um juízo de Deus, né? É isso que nós temos que se apegar, né? E aí ele continua: o fato de São Salmista ter entendido essa verdade no santuário confessado sua loucura anterior mostra a realidade. A realidade só pode ser compreendida mediante a percepção espiritual e não pela lógica humana. Então, se a gente olhar pela lógica humana, né, nós vamos ver tudo isso que o salmista estava vendo. Porém, se a gente olhar pela perspectiva, né, como ele fala aqui, pela percepção, né, espiritual, nós vamos entender que haverá um juízo. E tudo isso que está sendo feito hoje, né, pelos ímpios, né, desprezando aí, oprimindo o justo, né, e desprezando o próprio Deus e os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus juízos, né, e não tendo a fé em Deus, né, mas sim a fé em seus bens materiais, em seu dinheiro, em suas posses, em suas obras, né. Se nós focarmos focarmos aí na lógica humana, nisso que nós falamos, né, com certeza isso vai fazer com que a gente perca até a nossa fé, não é isso? Mas nós não devemos focar nisso, né, focar na lógica humana, né, porque haverá um juízo, né, o juízo de Deus, né, então nós temos que ter essa percepção espiritual, entendeu? Deus está no controle de todas as coisas. No tempo determinado por Deus, né, haverá sim esse juízo. Então cada um ganhará o seu galardão daquilo que escolheu e fez a sua escolha. Não é isso? Como a promessa do juízo divino sobre o mundo e sobre todo o seu mal conforta ao vermos tanto mal impune. Nos conforta porque haverá um tempo em que Deus colocará fim nisso, né? E como nós falamos, cada um ganhará o seu galardão, né, conforme a sua escolha. Que você escolha, que eu escolha, que cada um de nós escolhemos ficar ao lado de Cristo, mesmo em meio a toda essa impunidade, a toda essa iniquidade, a tudo isso que está acontecendo, né? Nós podemos manter firme a nossa fé, sabendo que um dia Deus fará o seu juízo, né? E aí, aqueles que forem, né, verdadeiros adoradores do Senhor, guardarem os seus mandamentos, guardarem os seus estatutos, terem a fé em Jesus, e como ele fala aqui, ter um coração limpo, eles ganharão a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Que você e eu, cada um de nós, possamos focar nisso. Que Deus abençoe você, a sua família, é meu desejo e minha oração. Amém.